Infelizmente, a Rede Globo de televisão acaba de entrar ao vivo e confirmar a morte, uma morte que ninguém esperava, tá, gente? A apresentadora da Globo, ela ficou aos prantos ao anunciar a morte de colega de emissora. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês a partir de agora. A Sabina Simonato, ela chorou durante o programa ao vivo e lamentou a morte trágica de funcionária da emissora carioca. Ou seja, tudo aconteceu no Rio de Janeiro. Eu vou trazer para vocês todos os detalhes. E claro, não é fácil, né, ter que trazer essas notícias para vocês, mas aconteceu e é importante que todos nós possamos saber os detalhes e o que realmente levou à morte essa grande profissional da Rede Globo de televisão. Bem, gente, após o ocorrido, a Ana Maria Braga se manifestou sobre o perrengue que passou na delegacia. Pois é, mais uma situação envolvendo também outra grande apresentadora da Rede Globo, só que a Ana Maria Braga, da apresentadora da TV Globo, precisou atualizar sua documentação de motorista. Pois é, os famosos também são pessoas comuns que às vezes têm que passar pelo mesmo caminho que todos nós para conseguir um documento. Também vou trazer para vocês nesse vídeo novas notícias sobre Simone Mendes, essa grande cantora brasileira. Pois é, gente, olha o que aconteceu agora, mais uma polêmica envolvendo Simone Mendes, que rebateu evangélicos sobre a música P do Pecado. A cantora sertaneja, que se declara cristã, enfrenta resistência de líderes e fiéis e afirma que só Deus pode condená-la. São 3 notícias aqui no vídeo, mas antes eu queria pedir para você se inscrever. Se você ainda não é inscrito, aperte o sininho para as notificações e, claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é muito importante. O Ronaldo sempre responde e dá coração para todos. Aí de baixo também eu vou deixar para vocês o link dos meus outros canais e, mais uma vez, gratidão. A família segue crescendo, já somos quase 576 mil inscritos, mais de 203 milhões de visualizações em todas as minhas redes sociais juntas. Bem, começamos com Simone Mendes, tá, gente? Que tá aí enfrentando uma dificuldade muito grande com o povo evangélico, tá? Ela acabou vindo a público rebater os evangélicos sobre a música P de Pecado. A cantora sertaneja, que se declara cristã, enfrenta resistência de líderes e fiéis e afirma que só Deus pode condená-la. A cantora sertaneja Simone Mendes, uma das maiores vozes do cenário nacional e cristã declarada, encontra-se novamente no epicentro de uma polêmica religiosa. A repercussão de sua música intitulada P de Pecado, integrante do álbum secular O Melhor de Mim, disparou uma onda de críticas entre a comunidade evangélica que questiona a compatibilidade da letra com a fé professada pela artista. Questionada durante uma coletiva de imprensa sobre o descontentamento de parte do seu público cristão, que reprova o uso de termos e temáticas que normalizam o erro no repertório de sofrência, Simone foi enfática ao afirmar que seu juiz é apenas o Criador. No entanto, a declaração não cessou o debate, pelo contrário, acirrou as discussões sobre o papel do cristão como sal da terra e a responsabilidade sobre a influência exercida através da arte. O peso do testemunho e a romantização do erro. Lideranças e fiéis argumentam que música como P de Pecado tendem a glamorizar práticas que a Bíblia classifica como prejudiciais à vida espiritual. Para muitos críticos, ao assumir a identidade evangélica, a artista deveria filtrar seu conteúdo de modo a não servir de tropeço para ouvintes mais jovens ou novos convertidos. O embate levanta a antiga questão: é possível ser um ícone do entretenimento secular sem comprometer os valores do reino de Deus? Enquanto Simone segue batendo recordes de streaming, a repercussão no meio gospel aponta para uma exigência cada vez maior por coerência. A crítica, segundo especialistas em comportamento religioso, não foca no sucesso da cantora, mas no impacto cultural de letras que colidem com os ensinamentos de Gálatas sobre as obras de carne e os frutos do Espírito. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham sobre a postura de Simone Mendes, tá, gente? Eu entendo que às vezes você tem a sua profissão, você tem que trabalhar, né, fazer aquilo, né, que Deus colocou no seu coração, né, o seu dom, no caso dela, é cantar, né, eu acredito que muitos gostariam que ela cantasse para Deus exclusivamente, mas ela também tem que cumprir os seus contratos, os seus compromissos, e nem sempre cantar para Deus
te ajuda financeiramente, né, gente? Deixa aí nos comentários. Agora vamos falar sobre a Ana Maria Braga, tá, gente? Que situação, né, gente, que a Ana Maria Braga teve que enfrentar, mas é algo que acontece com todos nós seres humanos. Após o ocorrido, a Ana Maria Braga se manifestou sobre o perrengue que passou na delegacia. A apresentadora da TV precisou atualizar sua documentação de motorista. A apresentadora Ana Maria Braga, responsável pelo comando do programa matinal Mais Você, da TV Globo, surpreendeu o público ao ser vista em uma unidade do Poupa Tempo em São Paulo essa semana. A comunicadora compareceu ao órgão público para realizar o processo de renovação de sua carteira nacional de habilitação, CNH. Após o ocorrido de ter completado 77 anos no dia 1º de abril, a legislação de trânsito brasileira exige que a condutora realize a atualização do documento a cada 3 anos. O registro da presença da artista no local foi compartilhado pela própria apresentadora em suas redes sociais. No vídeo publicado, Ana Maria aparece aguardando o atendimento e comentou sobre a necessidade de manter as obrigações civis em dia. Com bom humor, mas sem deixar de registrar sua percepção sobre o tempo de espera, ela escreveu: dia de renovar a carteira de motorista, minha senhora, documentação em dia. Durante o atendimento técnico, um momento específico chamou a atenção dos internautas e da própria equipe do órgão. A funcionária responsável pela coleta de dados biométricos encontrou dificuldades para registrar as impressões digitais da apresentadora. O empecilho ocorreu devido ao comprimento e ao acabamento das unhas de Ana Maria, que estavam longas e pintadas com um esmalte na cor verde. A servidora explicou a necessidade de precisão no sistema, afirmando que é chatinho essa parte, mas se não fizer assim, não passa, referindo-se à leitura eletrônica dos dados. Em seguida, a veterana afirmou que se fosse na delegacia era pior, em tom de brincadeira. Pois é, a Ana Maria Braga sendo uma pessoa normal como todos nós, né, gente? Agora vamos à notícia mais triste, que vem da Rede Globo também, né, que foi a confirmação da morte, né, de um grande funcionário, uma grande funcionária da emissora. E uma apresentadora da Globo, né, ela ficou aos prantos ao anunciar a morte da colega na emissora. A Sabine Simonato chorou durante o programa ao vivo e lamentou morte trágica de funcionária da emissora carioca. Bem, essa semana, né, gente, no Bom Dia São Paulo foi comovente. Ao vivo, a jornalista Sabina Simonato não conseguiu segurar a emoção ao comunicar a morte da produtora Fernanda Santos, de 53 anos, que trabalhava na TV Globo há mais de 2 décadas. Bem, o que aconteceu, gente? O acidente ocorreu enquanto a profissional estava em um carro de aplicativo que se envolveu em uma colisão após uma conversão proibida. Socorrida, a Fernanda infelizmente não resistiu aos ferimentos, deixando colegas e familiares profundamente abalados. Muito emocionada, Sabina Simonato explicou aos telespectadores que o clima no estúdio já estava diferente do habitual. Acho que vocês perceberam a nossa carinha hoje, ao longo do Bom Dia. Tentamos descontrair, mas não estava um clima legal, né? Questionou ela. Que Deus conforte aí o coração da família, né? De todos os colegas de trabalho que tiveram o prazer, né, de trabalhar com essa grande profissional. Essas foram as 3 notícias do vídeo. Um grande abraço, fiquem com Deus. E eu volto daqui a pouquinho no próximo. Até já!